Olá, todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o último livro de poesia que eu li, depois da Lucy Collin. E como eu falei, qualquer livro que viesse depois da Lucy Collin teria um desafio grande, né? E, e sim, na verdade não foi diferente, mas não é tanto por causa da poeta em si, ou do livro que eu estou lendo, é mais pela qualidade da poesia, ou da poética, ou dos poemas da Lucy Collin. Mas o livro que eu li é de uma outra poeta, da Patrícia Pinheiro. Acho que é o seu primeiro livro este. Eu a tenho no Facebook, a gente somos amigos lá, mas na verdade não tenho muita noção da sua realidade, do que ela gosta ou não gosta. Mas pude descobrir através dos poemas um pouco da sua história, porque na verdade são poemas bem biográficos, bem subjetivos. Todo poema é subjetivo, não, de alguma maneira, mas esses eles querem se mostrar subjetivos. Eles usam bastante o eu, o eu que busca, o eu que procura, o eu que está perdido, o eu que ama, que é amado. Todos esses eus, não, em 4 formas, não? Acho que aqui essa é a ideia do livro, que chama-se Quadripartida, onde ela divide, na verdade, os poemas em 4 elementos: ar, água, fogo e terra. Eu descobri isso depois que eu já estava lendo o livro, mais ou menos na metade do livro. Apesar que ela já nos diz no começo, não, um pouco sua ideia. Tem aqui o primeiro poema, que chama-se Ser uma Mulher é Ser Muitas. Quer dizer, isso não é o nome do poema, mas é o que primeiro a gente encontra, essa frase. Ser uma mulher é ser muita. E logo em seguida ela nos diz: aqui trago 4 delas. A das possibilidades e impermanências, suspensa no ar. A da sensibilidade latente que ecoa pelos olhos. A da chama vermelha que vibra, direciona e devora. A das certezas e raízes que antecedem qualquer voo. Então aqui meio que ela descreveu para nós, o que ela buscará no livro transmitir, que são essas 4 noções de mulher, que formam a mulher que ela é, a Patrícia. Então é um livro que fala de perda, na verdade, se encontra muita lágrima, muito choro, que nem eu falei, muita busca, esse amor que talvez foi perdido. Acho que aqui tanto o amor do pai, quanto talvez um amor mais passional, mais menos familiar, né, de um namorado talvez, de alguém que ela queria muito. Isso é o que eu entendi por alguns dos poemas. Vou ler para vocês então um ou outro poema. E sim, para ser sincero, não é o tipo de poesia, de poema que hoje em dia eu busco, que me agrada. Acho que para mim os poemas mais metapoéticos, ou que lidam mais com a linguagem como um problema, como uma problemática, como algo que não somente nos realiza, não, nos protege, nos salva, como é a questão aqui nesse livro da Patrícia. Em vários momentos ela usa, não, a palavra, a literatura, ou o nome, a questão de nomear, de dar nome, como algo que salva ela de todas essas complicações, não, existenciais que a gente tem.
Mas eu acho que tem os dois lados, não? E talvez falte um pouco aqui esse outro lado mais irônico da palavra, e, e que você encontra mais de modo mais limitado. Tem uma parte aqui onde ela fala do amor, acho que eu até anotei aqui. Tem uns versos aqui onde ela diz: quando se trata de amor, me contento em continuar sendo apenas uma amadora. Então essa parte não amadora, que joga com a questão de ser alguém que ama, não, alguém que gosta de amar, mas ao mesmo tempo aquela pessoa sempre amadora, sempre aprendendo, sempre não errando também, falhando. Então isso é legal quando se joga com a palavra assim, com os termos, não, com as sim subsignificações, não, das palavras. Eu acho interessante. Mas deixa eu ver se eu encontro aqui algum outro poema que eu poderia ler para vocês, para simplificar um pouco. Então tem esse aqui, que é o que dá para ver a questão biográfica, não, do poema, também a questão do eu, que gira em torno da poeta em si, da Patrícia. Então os poemas não têm também nome, eles começam com letras maiúsculas, o primeiro verso. Esse começa dessa maneira: celebro tua existência na fidelidade aos livros, no amor à escrita. Celebro tua existência nos almoços, agora improvisados, de domingo, na cerveja gelada que alargava teu sorriso. Celebro tua existência na saudade cortante de tudo aquilo que se apagou naquela esquina de Santa Maria. Celebro tua existência ao tentar olhar para a minha, com teus mesmos olhos transbordantes de amor. Então aqui temos a poeta celebrando a vida. Como eu disse, ela celebra através do livro, da literatura. Está muito presente essa parte, que eu acho que é legal, não? Que eu acho que é importante. Todos nós, muitos de nós que gostamos de poesia, acho que não podemos negar que a poesia, de certa maneira, nos salva, mas também nos condena. Nos condena a sentir a vida demasiado, nos condena, sim, a existir talvez em termos duplos, em termos tríplicos, não quádruplos, como seria o caso aqui. Então é uma existência inconstante, não? Em constante transformação, e por isso inconstante. Mas também tem os prós, não? Os prós que são esses, não? De você poder escrever, expressar o que você sente e se salvar através dessa escrita, dessa expressão, que é o que eu encontro aqui, que é o que eu sinto, não? A poesia, quando ela se torna um mecanismo de fala, né? Onde você expressa aquilo que te corrói por dentro, que é muito subjetivo, né? Muito pessoal, e que não chega a agradar, acho que todo mundo, não chega a chamar tanto atenção, às vezes acaba sendo até meio pesado, né? Quando você se encontra com alguém que abre, né, o seu interior de maneira muito subjetiva e biográfica, né? Mas a poesia também serve para isso, acredito. Serve para esse tipo de relação. Então aqui tem nesse poema a gente tem um pouquinho de tudo isso, então. A poeta como alguém que celebra,
não a questão biográfica que eu disse, não? Aquela esquina de Santa Maria, tudo aquilo se apagou. Então tem aqui esse namorado, né, que no cotidiano, né, alargava o sorriso com uma cerveja. Tem toda então essa condição, né, de domingo, de hábitos, de cotidiano que se perdeu. E a poeta, não, que busca se encontrar ainda nesse olhar, né, que se foi, nessa pessoa que, que deixou de existir, não, ao menos fisicamente, na sua vida. Então a coleção de poemas vai por aí, vai nessa linha, né, com vários poemas, né, tratando disso. Na segunda parte, né, água, coisa parece que começa a andar um pouquinho mais, mas a gente ainda encontra muita dor, sim, muita tristeza, muita lágrima. Quando eu falei, há várias metáforas ligando com a lágrima, com essa coisa do choro, né? Vou ler para vocês então um poema dessa segunda parte, Água, que para mim na verdade significa isso realmente, essa coisa do choro, da lágrima, que está muito presente em vários dos poemas. Tá aqui um poema que talvez significa isso, mostra um pouco, exemplifica, não, essa questão. Persisto atenta, elaboro, crio, preencho, mas há dias em que não caibo em mim, em que se solidificam no peito a saudade, a angústia, o medo de encarar o vazio, e o que permanecia incubado escoa torrencialmente pelos olhos. Não precisa se preocupar que não é Covid, não. Mas somente a questão de falar mesmo muito aqui com vocês e a garganta começa a secar. Mas aqui, novamente, vocês veem, tem essa questão, não? Do persistir, atenta, a palavra atenta eu acho legal. É algo que eu busco, não? Como filosofia, a palavra atenção. Atender, e no sentido de atender e de realmente ajudar nessa questão também quase bíblica da homérica, não, da hospitalidade, não, de se entregar. Quando eu leio, falando um pouco de leitura, eu gosto de ler nessa percepção, nesse clima onde a pessoa está me hospedando de alguma maneira dentro da sua linguagem, dentro do seu vocabulário. E ali eu tenho me comportado de maneira honesta, não? De maneira verdadeira, né? E presente, não? Estar presente no que eu leio para poder realmente sentir, para poder realmente observar. Então tudo isso entra nessa questão de atenta, de estar com a atenção posta, né? E daí já temos aqui, né, a parte do elaboro, crio, preencho. Então toda essa questão dela, não, criando, preenchendo muito com a palavra, né? Mas ainda a questão pessoal, não, do peito, da saudade, da angústia, do medo, do vazio, que está muito presente nos poemas aqui. E se escoando torrencialmente pelos olhos. Então vemos aqui o superlativo, não? Esse adjetivo, o advérbio, não? Torrencialmente, não? Sendo usado aqui de forma superlativa, não? Como adjetivo, não? Torrencialmente, né? De forma torrencial. Então é a questão dos olhos aqui, da água, acho que está bem presente. Mas aqui partimos então já para outra parte, que seria a terceira, que seria o fogo.
onde aí temos já uma poeta já mais saindo dessa questão, né, das lágrimas, da dor, apesar que vai estar presente na parte do terra. Mas aqui temos essa parte que abre esse poema, né, que abre a terceira parte. Há humanidades que não pretendo adquirir. Os excessos que me custam quedas são os mesmos que me permitem flutuar. Então aqui já está mais interessante, eu acho, nessa terceira parte, onde a poeta parece começar a aceitar e a contradição, isso daquilo que geralmente nos levam à queda, também o que nos fazem flutuar. E é o que acontece com a linguagem, não? A linguagem, a cultura, né? Tudo isso que nos levou a termos essa humanidade que ela fala aqui, não? Também é que nos levou a criar esse mundo, não, de politicagem. Eles vêm da mesma questão da linguagem, né? Esse mundo da politicagem é também um mundo que cria da linguagem, não? Esse mundo da linguagem que cria a politicagem também cria a política, não? Que é importante. Mas seguimos então, que também essa parte do fogo, né? Também a parte do sexual, né? Como não poderia ser diferente. Então aqui passamos a encontrar também poemas mais ardentes, não? Mais corporais nesse sentido. Sei lá, me chupa e suga todas as minhas neuroses. Descasca cuidadosamente os meus bloqueios até alcançar o núcleo do meu prazer. Goza tuas preces na minha pele e deixa eu dançar inteira em cima de tudo aquilo que te preenche. Então encontramos aqui nessa parte um pouco mais de poemas como esse. Talvez tenha um outro aqui, que acho que eu gostei, acho que eu anotei aqui, vamos ver se eu encontro. Aqui está esse poema sobre o Amadora, deixa eu ler para vocês. Persigo aquilo que faz meu coração bater mais forte. Depois meço as consequências. Repouso minha pele e meu cansaço em tudo aquilo em que morar a espontaneidade. Fico de pés descalços e danço a melodia do momento, ainda que não vire canção. Quando se trata de amor, me contento em continuar sendo apenas uma amadora. Então é interessante, essa última parte é bem interessante. E ela tem isso, na verdade, a poesia dela é marcada por essa última parte. Geralmente é construído de maneira bem, vamos dizer, prática ou com a linguagem bem assim, cotidiana. E no final ela tenta criar aí um turn, como se diz, não? Cria aí um contraste, não, entre o que estava acontecendo, um súbito, né? Aquela ideia do súbito também que a gente viu na Lucy. Esse súbito está presente em alguns dos poemas aqui na parte final. Então, sim, ela cria de maneira suave, não, os poemas sem muita força na questão da linguagem, para poder concentrar essa força nesse último verso, nessa última contraste que ela queria, nessa última imagem, né? E assim que trabalha muitos dos poemas dela, que são poemas curtos, isso é outra questão, são poemas curtos, que não chegam a ser haikais, né? E poemas curtos são poemas
muito difíceis de serem escritos, na verdade, porque é pouca linguagem, né? Então tem que ser algo bem tenso e bem forte, não? Que te noca, não? Que te dá aquele nocaute. E infelizmente não é todo poema aqui que consegue isso, não? Mas alguns dos poemas sim que estão à altura de nos nocautear. Então chegamos à última parte, que é a parte do terra, onde voltamos a encontrar um pouco a questão da lágrima, a questão da busca, do encontrar um amor, um lugar onde possa seguir, não se recriando, né? E também há poemas pessoais em que dizem sobre o pai, sobre a mãe, né? Sobre questões assim pessoais, como eu já disse. Vou ler esse poema aqui que se expressa dessa maneira. O amor tem dessas coisas, de romper membranas, amortecer angústias e fazer dançar as entranhas. O amor tem dessas coisas, de alucinar varandas, onde a cada dia o sol toca de um jeito. O amor tem dessas coisas, de emprestar equilíbrio, ainda que nada nos segure pelas mãos. Partindo então para um outro poema, para a gente ir terminando. Mas sim, eu queria dizer, talvez a gente possa ler esse poema para terminar. O poema Mãe. Que acho que talvez diz bem, não sei se diz bem sobre a coleção inteira, mas mostra essa questão pessoal que percorre a coleção e biográfica e familiar. E sim, acho que a poesia, não, o poema também serve para isso. Acho que é importante a gente sempre caminhar adiante, não? E sair dessa questão muito pessoal, não? Porque pode cair nisso, né? De que muitas vezes eu sinto aqui quando eu leio a poesia da Patrícia que a linguagem se torna quase uma escrava do nosso eu, né? E a gente a usamos para reconstruir essa imagem, não, que a gente cria de nós mesmos, não? Quando na verdade nós somos também os escravos da linguagem, né? E por sermos escravos da linguagem, né? Somos judiados por ela, somos condenados por ela. E então essa troca, não? Essa troca que talvez seria necessário expressar um pouco mais desse confronto que há, né? Mas vamos aqui ler esse poema e espero que vocês tenham curtido. É algo que eu quero fazer aqui, né? É fácil chegar aqui e pegar só os poetas, os grandes poetas com uma linguagem não super não afiada, não com vários contrastes, vários jogos de linguagem, várias imagens e falar sobre eles, não? Eu vejo que eu passei aqui meia hora falando da Lucy, não? E foi rápido, quando eu vi já, nossa, podia estar falando uma hora, né? E isso não vai acontecer com todo poeta, não. Há poetas que parece que a gente tem que buscar mais, não, tem que... Tipo, é difícil conversar com os poetas, né? Mas eu acho que é importante, a gente tentar expressar, comunicar, falar mais sobre poesia, tanto dos grandes poetas, quanto os poetas que estão começando, quanto os poetas que não são tão grandes, né? Tem isso, não? A gente fala de futebol todo fim de semana, né? Se fala de futebol e se comenta jogo por jogo, jogador por jogador e etc, não? Por que não com poemas, né? Só assim a gente vai aprender mais, só assim acho que a poesia
pode se tornar aí algo ainda mais presente, né, nas nossas realidades, né? E sim, incentivar as pessoas que sigam escrevendo, né? Sigam sim escrevendo poesia. É importante começar a praticar, escrever e a partir daí, não, e melhorando, a gente vai reaprendendo, né? E aprendendo uns com os outros. Mas tá, obrigado, Patrícia. Parabéns pelo seu livro, pela sua poética, seu poema, sua poesia. E sim, espero pelo próximo, tá? Acabamos aqui então com esse poema, tá? Mãe, um abraço, fiquem bem, cuidem-se, leiam poesia e tenham uma existência fantástica, tá? Até a próxima. Mãe, eu sei que o passado ainda dói. Sei como é longo e dolorido o processo de cortar as raízes que nos machucam, pois, por vezes, elas são as mesmas que ainda nos mantêm em pé. Eu sei que às vezes tudo se torna pesado e que nos ensinaram que a leveza vem de dentro. Mas dentro é um lugar que nem sempre estamos dispostos a visitar e observar com calma. Sabemos que essa viagem nos desorganiza ainda mais antes de vir a ser a cura. Assim, mãe, todos buscamos muletas, suportes adicionais que comportem o peso das nossas dores. E a gente continua. Mais devagar do que antes, mas continua. Não tocamos no que julgamos insuportável. Porém, nossas mãos se resignam a nunca mais alcançar as estrelas. Mas tem horas que a gente se distrai do medo, sabe? Tem horas que a nossa essência grita, berra, com sede de andar, de balanço, de tirar os pés do chão, de se jurar, de se sujar na areia, de cair e esculpir novos hematomas, só para te ver sorrir de alívio, ao testemunhar mais uma vez a capacidade ainda viva de se permitir curar. E sempre que esse ímpeto, que essa lucidez tomar conta de ti, mãe, eu vou estar aqui. Vou estar aqui para te lembrar, quantas vezes foi preciso, que, até aqui, tu fizeste o melhor que pôde, para que culpa nenhuma te impeça de sonhar. Essa foi Patrícia. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Leitores em Busca de Leituras. Tchau, tchau. Até mais.